Oi, gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Ângela se reencontra com sua mãe. Beatriz morre. Clarinha acorda do coma. E não acaba por aí. Leonardo vai preso por culpa de Salma e Álvaro. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal de 24 a 28 de junho. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Samantha pergunta a Dário onde está Álvaro. Dário inventa que Álvaro foi ao interior, pois um dos hospitais teve problemas. Na realidade, Álvaro está indo para Real do Mar. Adela e Ângela ficam prestes a se encontrar em Real do Mar, mas um homem acaba vendo Ângela e a cumprimenta. Samantha liga para Álvaro e ele confirma que está indo para o interior resolver um problema da filial do hospital. Samantha diz que é melhor ele não estar mentindo. Depois, ela pede que a secretária entre em contato com a diretoria do hospital do interior. Álvaro é mais rápido e esperto que Samantha e liga para o diretor do hospital do interior e pede que ele confirme para Samantha que ele está lá, caso ela ligue perguntando. Adela está passeando com Flora por Real do Mar e tem lembranças. Uma mulher da cidade fica surpresa ao ver Adela viva e a reconhece. Dário, para provocar Leonardo, insinua que Álvaro saiu de viagem para Real do Mar. Mais tarde, Dário percebe os sinais de melhora em Clarinha. Geraldo se reúne com Leonardo e Duarte e diz que a situação entre eles não pode continuar como está. Duarte acusa Leonardo de causar problemas para ele por todos os lados. Leonardo diz que Duarte tem problema com ele, pois não suporta que sejam contrário a ele, pois acredita que todos devem baixar a cabeça. Ângela se recorda de quando conheceu Álvaro. Álvaro a surpreende quando chega ali e diz: "Sabe o que o mar me diz, Ângela? Que eu amo você." Ângela pergunta o que ele faz ali e ele responde que foi recuperar o amor dela. Álvaro diz que a ama e que se está com Samantha é por Clarinha. Ele diz que precisa que ela o espere. Ângela diz a Álvaro que ele é um pouco homem e está usando Samantha como usou ela. Álvaro diz que mentiu, mas nunca lhe usou, pois a ama de verdade. Ele garante que não vai permitir que ela se case com Leonardo, pois sabe que ele a pediu. Álvaro pede que Ângela olhe para o mar e se lembre o quanto ele a ama, e a beija. Ângela dá uma bofetada em Álvaro. Diz que se ele a amou, já se encarregou de quebrar todas as promessas. Ela diz que se o amou, se arrepende cada dia de sua vida e se afasta dele. Geraldo diz a Leonardo que Duarte sempre foi assim, difícil e intransigente. Samantha liga para o interior e recebe a falsa confirmação que Álvaro está lá. Samantha diz a Oscar que quer preparar sua festa de casamento. Oscar pede que a amiga pense bem, pois o preço dessa vingança será os dois quem pagarão. Samantha deseja convidar Ângela para seu casamento, para esfregar na cara dela que o homem dela agora será seu. Adela se lembra de momentos da infância de Ângela e começa a recuperar a memória. Ela vai até a casa de sua mãe e tem mais lembranças do passado. Enquanto isso, Álvaro persegue Ângela igual um cachorrinho. Leonardo liga para ela. Ângela o chama de meu amor e diz que sente muita falta dele. Leonardo pergunta a Ângela se Álvaro está em Real do Mar. Ângela pergunta o motivo dele perguntar isso. Leonardo é interrompido por Élida, que avisa que o paciente dele teve uma piora. Léo diz a Ângela que vai precisar ir e depois se fala. Adela diz a Flora que vivia naquela casa e que tinha uma família. Flora diz que Deus estava esperando o momento certo para entregar o milagre dela. Álvaro diz a Ângela que o que ela sente por Leonardo não se compara com o que ele a fez sentir. Ângela diz a Álvaro que não vai dar o prazer dele incomodar ela e Leonardo. Álvaro garante a Ângela que eles voltaram a se casar. Yolanda está muito doente devido às precariedades na prisão. Ela diz à sua companheira de cela que não vai se reerguer e que teme não alcançar o perdão de Deus. Yolanda diz que existe uma pessoa pior que ela, que não merece ser feliz e pergunta se ela pode prometer o que haviam combinado. Yolanda entrega uma carta para sua companheira e pede que ela a entregue ao Dr. Leonardo Santillana quando sair da prisão. Yolanda não resiste e morre. Mirtes questiona Salma como ela pretende separar Ângela e Leonardo. Salma pede que ela confie nela e promete que eles não voltarão a estar juntos. Alguns presos dizem a Aníbal que vieram trazer um recado dos colombianos e o esfaqueiam. Aníbal agoniza. Ângela chega à casa de sua avó e Adela se esconde.
Ângela ouve um barulho vindo do lugar onde Adela está escondida. Ela entra e as duas ficam em choque ao se verem. Ângela reconhece a mãe e a chama de mamãe. Ela desmaia por tanta emoção. Adela acaricia a filha e diz que isso é um milagre. O corpo de Yolanda é levado do presídio. Ângela reage e pergunta se aquilo é um sonho. Adela responde que não e beija a mão da filha. Ângela diz que aquilo é um milagre, abraça a mãe e diz que nunca se resignou pela suposta morte dela. Ela diz que ela lhe fez muita falta. Adela diz que não se lembra de muitas coisas e que chegou naquele dia em Real do Mar. Ela diz que durante todos esses anos tem vivido sem saber quem ela é. Adela fica muito triste ao saber que sua mãe morreu há pouco tempo. Ângela diz que ela lhe cuidou durante todo esse tempo. Foi sua avó e sua mãe. Gonzales informa a Mirtes que Aníbal Trevino foi esfaqueado e não resistiu. Mirtes diz que Aníbal tinha muitos inimigos e que em todo caso foi melhor ter morrido. Gonzales estranha a atitude fria de Mirtes. Adela diz a Ângela que teve de fugir de onde estava porque aconteceu uma tragédia. Ela diz que só sonhava com uma menina e um colar de pedra. Ângela diz à mãe que ela fez aquele colar para ela e a presenteou. Adela diz que chegou ali graças a Flora, que a resgatou e que foi como seu anjo da guarda. Adela se dá conta que Flora já não está ali. Enquanto isso, Flora está ajudando outra mulher que está perdida e segue sua missão pelo mundo. Ângela conta a Adela todo o sofrimento que passou com Álvaro. Adela fica revoltada e diz que quando ver esse tal de Álvaro, dirá verdades a ele. Ângela diz à mãe que quer ser médica e que escolheu isso depois que seu pai morreu, já que foi injusto ele ter morrido por falta de atendimento médico em Real do Mar. Ela garante à mãe que um dia voltará à cidade como médica e que naquela cidade não morrerão por falta de atendimento. Luz irá sair com Félix e Guigo. Pablo os vê e fica com muitos ciúmes. Ângela diz a Adela que foi para Real do Mar porque o padre Marcos está lhe ajudando com a venda da casa de sua avó. Ela diz que não vai mais vender a casa da avó e que sabe que Deus vai ajudá-la a sair adiante. Adela diz à filha que ela é muito forte e que em seus olhos vê Josué e Conceição. Salma diz a Leonardo que gostaria de fazer um jantar para ele e Ângela, já que ela está voltando de viagem. Ela diz que gosta de vê-lo feliz e que também gostaria de ser amiga da Ângela. Salma diz que Mirtes está se esforçando para aceitar Ângela e ver Leonardo contente. Léo pergunta se Salma teve algo a ver com a mudança de atitude de sua mãe. Hipócrita, a cobra loirinha diz que deu vários conselhos a Mirtes para que ela aceitasse a mulher que ele ama. Leonardo a agradece. Ângela liga para Leonardo e comenta que reencontrou sua mãe e que ela está viva. Leonardo fica feliz pela amada. Adela diz a Ângela que não encontra Flora por nenhuma parte. Ângela diz que talvez Flora foi um anjo, que cumpriu sua missão e que se foi. O Dr. Duarte se reúne com outros doutores do hospital para falar sobre Leonardo. Duarte diz a eles que pretende tirar Leonardo como diretor da fundação, já que ele não tem experiência nem talento para tal cargo. Ele diz que precisam reunir mais doutores e levarem a Geraldo a petição para tirar Leonardo. Ângela agradece a Deus pelo milagre de sua mãe estar viva e com ela. No dia seguinte, Samantha está furiosa por não saber onde está Álvaro. Ela volta a ligar para o interior, porém fala com outro funcionário do hospital. Samantha descobre que Álvaro não foi para o hospital do interior e que ele mentiu para ela. Geraldo prepara uma surpresa para Beatriz para comemorar os 29 anos de casamento. Ele diz à esposa que a vida lhe deu a melhor mulher e agradece por tê-lo feito o homem mais feliz. Beatriz fica emocionada e diz que foi muito feliz ao lado dele. Samantha pega algumas joias e a esconde em uma bolsa. Luz a vê. Álvaro retorna de viagem. Samantha diz que ele voltou a enganá-la e que já sabe que ele não foi para o interior. Ângela caminha pela praia com a mãe e diz que sua avó sempre dizia que o mar sempre devolve o que leva, e ela tinha razão, pois um dia a mãe se foi e agora está ali. Adela diz que jamais voltará a se separar da filha. Álvaro, cínico, diz a Samantha que foi a Nova York para comprar um anel para ela. Ele mostra o anel para Samantha e diz que aquilo demonstra que ele quer uma nova vida ao lado dela, um novo compromisso que simboliza o fim do passado e o início de uma nova vida. Álvaro diz que aquele anel é único e que foi especialmente em Nova York para buscar.
Mais uma vez, Samantha, cara de tamanco, é manipulada, feito cachorrinha pelo Chico Moedas mexicano. Diante do mar, Ângela e Adela dizem o quanto amam Josué e jogam uma concha no mar. Ângela diz à mãe que foi a Real do Mar com as mãos vazias e que agora vai com o coração cheio. Ela diz que agora as duas caminharão juntas e que nada e nem ninguém irá separá-las. As duas se abraçam. Guigo liga para a Luz e conta que vão lhe operar em uma semana e que foi isso que o médico lhe disse. Luz fica contente. Guigo diz que é uma alegria que ela e seu pai se resolveram, porque se não fosse assim, ele nunca seria operado. Ângela diz a Adela que na capital conheceu Leonardo e que o ama com todo o seu ser. Ela diz que vai seguir seus estudos e um dia voltará a Real do Mar para construir um hospital e impedir que aconteça o que aconteceu com seu pai e sua avó. Anoitece. Ângela e Adela chegam à capital e são recepcionadas por Leonardo. Ângela diz a Léo que quer apresentar a ele sua mãe, a mulher mais importante de sua vida. Leonardo diz que é um prazer conhecer Adela e lhe dá um abraço. Ele entrega um buquê de flores para Ângela e ela fica feliz por ele ser tão detalhista. Adela diz a Leonardo que Ângela comentou sobre a morte do pai dele e diz que lamenta muito. Salma manda uma mensagem para Álvaro dizendo que o jantar será no dia seguinte e pergunta se ele já tem tudo pronto. Álvaro não consegue responder Salma, já que está com Samantha. Ele comenta com a esposa que no dia seguinte, Clarinha completará 18 anos e será maior de idade. Samantha não demonstra interesse. Léo comenta com Ângela que Salma organizou um jantar para eles no dia seguinte. Ele esclarece para Adela que Salma é sua ex-namorada e que ela está morando em seu apartamento porque cuida de sua mãe. Ângela aceita participar do jantar preparado por Salma. Samantha dorme e Álvaro responde a mensagem de Salma pedindo que ela se encarregue de sua parte e que do resto ele cuida. Salma diz que é melhor Leonardo aproveitar aqueles dias com Ângela, pois a felicidade deles está prestes ao fim. Ângela diz a Adela que antes de entrar no avião falou com sua patroa, Beatriz, e ela permitiu que ela ficasse em sua casa. Guigo está muito ansioso e animado para sua cirurgia. Adela e Ângela chegam à mansão Vega para morarem lá. No dia seguinte, Beatriz amanhece muito mal e vai para o hospital. Samantha vê Adela e pergunta quem ela é e o que faz ali. Ângela diz que ela é sua mãe e que Dona Beatriz permitiu que ela ficasse. Samantha diz a Ângela que ela é uma maldita hipócrita e ainda meteu aquela esquisita em sua casa. Histérica, ela diz que sua mãe está mal e que tudo é culpa dela por ter deixado sua mãe sozinha e agora ela está no hospital. Adela diz a Samantha que sua filha não é assim e tenta falar com ela. Samantha manda Adela se calar, mas Ângela sai em defesa da mãe. Samantha expulsa Ângela e Adela de sua casa e ameaça chamar a polícia. Mais tarde, no hospital, Leonardo pergunta a Samantha se ela não vai entrar para ver Beatriz. Samantha diz que mais tarde e que de toda maneira ela não está consciente. Leonardo fica indignado pela atitude de Samantha diante da enfermidade de Beatriz e diz que quando ela for ver a mãe pode ser tarde demais. Samantha pouco se importa com isso e demonstra muita frieza. No jantar, Mirtes e Adela se conhecem. Ângela diz a Salma que o tempero dela é muito bom. Salma diz que quer que ela se sinta como parte da família. Mirtes diz a Ângela que está fazendo um esforço para aceitá-la e levarem tudo na boa. Ângela agradece o esforço de Mirtes para terem uma boa relação. Leonardo também agradece a mãe. Diz que Ângela é o amor de sua vida e para ele é importante que elas se deem bem. Na saída, Ângela, Leonardo e Adela saíram juntos de carro. Salma coloca seu plano em prática. Álvaro leva um buquê de flores e um urso de pelúcia para Clarinha para comemorar seus 18 anos. Ele avisa Salma que os companheiros deles estão a caminho. Álvaro e Dário cantam parabéns para Clarinha para celebrar a data. Álvaro se emociona. Dário diz a Clarinha que hoje ela faz 18 anos. Clarinha abre os olhos e deixa Dário e Álvaro surpresos. Leonardo está dirigindo quando atropela um homem que estava de bicicleta. Ângela fica chocada. Álvaro toca no rosto de Clarinha, a chama de meu amor e pergunta se ela o escuta. Dário sai para chamar sua mãe. Beatriz está muito mal no hospital e aconselha que Geraldo vá para casa descansar.
Geraldo diz que ficará com ela e é muito atencioso com a esposa. Beatriz está muito fraca e começa a perder o resto de suas forças. Ângela, Leonardo e Adela descem do carro para tentar socorrer o homem. O irmão desse homem, Romero, acusa Leonardo de ter atropelado ele. Uma mulher filma tudo. Leonardo tenta ajudar o homem, que finge agonizar de dor. Duarte pede a Geraldo que assine um documento, pois precisam entubar Beatriz, pois ela já está abaixo de 50% de oxigenação. Geraldo assina o documento com muita tristeza. O homem que foi supostamente atropelado por Leonardo é levado por uma ambulância. A mulher que estava filmando acusa Leonardo para a polícia. Ângela fica muito nervosa pela situação. Leonardo é levado preso. Ângela garante ao amado que falará com Nancy e que tudo será resolvido. Flávia vê que Clarinha abriu os olhos, porém segue sem consciência. Ângela liga para Salma e conta que Leonardo atropelou um ciclista, mas pede que ela não diga nada a Mirtes. Salma fica satisfeita. Geraldo discute com Samantha por ela chegar ao hospital somente naquele instante, tendo Beatriz já entubada e inconsciente. Ele diz que a mãe dela queria vê-la e que ela não esteve ali. Geraldo diz que ela nunca apoiou a mãe dela e sequer teve a humanidade de ir vê-la e dizer que a ama, mesmo não sendo verdade. Ele manda ela ir cuidar de suas redes sociais e de seu marido, porque ela não serve para apoiar Beatriz. Muito bem, Geraldo, colocou essa cara de tamanco retardada no lugar dela. No hospital, Romero diz a Ângela que seu irmão está muito mal e chama ela e Leonardo de assassinos. Salma chega ali. O médico diz a Romero que o irmão dele tem um forte traumatismo na cabeça, está tendo hemorragia e que pode ficar paraplégico. Geraldo entra para ver Beatriz e ela já está em seu leito de morte. Geraldo sofre muito e coloca a aliança no dedo da esposa, já que quando ela morrer, ela quer levar a aliança consigo. Álvaro vai avisar Samantha que Clarinha abriu os olhos, mas a encontra bebendo descontroladamente. Samantha confessa a Álvaro que tem muita raiva de seus pais pela forma que os trata e por terem aberto as portas de casa para a vadia da Ângela. Álvaro aconselha que a esposa vai ver a mãe, pois ainda dá tempo dela segurar em suas mãos e dizer que a ama. Samantha manda Álvaro deixá-la em paz. Depois, Samantha vai ao hospital bêbada e chora diante de Beatriz. Ela pede perdão por ter ido só vê-la agora, grita que a ama e pede perdão por ter sido uma péssima filha. Élida chega ali e pede que Samantha não grite. Samantha tem um surto, chama Élida de estúpida e derruba várias coisas. Duarte chega ali e manda Samantha se retirar. Élida atira à força e Samantha arma o maior barraco. Geraldo pega a filha e diz que ela não tem um pingo de vergonha na cara e não sabe como ela se atreve a aparecer naquelas condições para ver a mãe. Álvaro os observa de longe. Geraldo manda a filha ter um pouco de dignidade e respeito. Samantha tem um acesso de raiva. Diz que já não é a filha consentida dele, pois agora tem Ângela. Álvaro leva Samantha dali surtando. Nancy diz a Ângela que a situação de Leonardo é grave. Ângela chora, diz que Leonardo é um homem bom e que quer ajudá-lo. Mirtes vai ao hospital para saber de Beatriz e Geraldo desabafa com ela. Mirtes, Drácula safada, se aproveita da vulnerabilidade de Geraldo para tocar nas mãos dele e prestar seu falso apoio. Geraldo reza pela esposa. Enquanto isso, Mirtes pede que Deus leve Beatriz de uma vez e que ela acompanhe Geraldo pelo resto de sua vida. Élida avisa Geraldo que Beatriz está tendo uma forte crise. Ângela visita Leonardo na cadeia e ele pede que ela não chore. Ela diz que lhe dói muito vê-lo ali e que vão resolver aquela situação. Dário segura nas mãos de Clarinha e pede que ela lute para sair à frente e que tem toda uma vida para construir. Clarinha aperta as mãos de Dário e abre os olhos. Clarinha fala pela primeira vez e diz: Dário. Duarte diz a Geraldo que é melhor ele já se despedir de Beatriz. Geraldo acaricia o rosto da amada. Agradece a Deus por ter dado a oportunidade dele ter se casado com ela e diz que ela é o amor de sua vida. Ele diz que ela levará metade de seu coração e diz que a ama. Em uma cena muito triste, Beatriz morre. Geraldo a abraça e sofre muito por sua partida. Pablo diz a Luz que ela tem uns lábios de mel e que quer um beijo. Pablo a beija e Luz corresponde. Guigo os flagra e pergunta o que a mãe está fazendo.
Geraldo beija a mão de Beatriz e diz que a amará para sempre. Ângela conta a Leonardo que entubaram Beatriz e ela está muito mal. Leonardo lamenta a situação. Nancy chega ali e informa Ângela e Leonardo que ele está sendo acusado penalmente por tentativa de homicídio. Nancy diz a Ângela e Leonardo que no bafômetro apontou que ele ingeriu uma alta quantidade de álcool. Leonardo não entende como isso pode ter apontado no bafômetro, já que não bebeu muito. Ele diz que só tomou uma taça de vinho e nem a tomou toda. Nancy diz que existem muitos elementos contra eles. Ângela chora muito. Dário fica feliz por Clarinha ter falado seu nome. Clarinha tenta falar mais, porém não consegue. Dário diz a Flávia que Clarinha está consciente e disse seu nome. Flávia diz a Clarinha que se ela a entende, então que pisque os olhos. Clarinha faz isso e Flávia se impressiona pelo avanço que ela está tendo. Luz e Pablo tentam se explicar para Guigo, mas ele está impossível. Ele diz a Pablo que sua mãe não pode namorar ele, porque já está com seu pai. Pablo diz que aquilo é sua culpa e que roubou o beijo da mãe dele. Guigo percebe que a mãe está apaixonada por Pablo e diz que por culpa dele, seus pais e ele não voltarão a ser uma família. Samantha fica descontrolada ao saber que a mãe morreu. Élida não permite a entrada dela para ver Beatriz e Samantha grita, muito alterada. Élida telefona para Ângela e informa sobre a morte de Beatriz. Ângela fica arrasada. Ela conta a Leonardo que Beatriz faleceu e ele se sente muito mal por não poder ir consolar Geraldo. Ele pede que Ângela vá vê-lo e não deixe ele sozinho naquele momento. Ângela diz que quer ficar com ele, mas irá apoiar o Sr. Geraldo. Luz diz a Guigo que ele precisa entendê-la e que o pai dele foi muito ruim com eles e por isso lhe custa amá-lo. Guigo diz que sim, mas que isso se chama traição. Pablo conta a Luz que acabaram de lhe dizer que a senhora Beatriz faleceu. Ângela diz a Nancy que vai ao hospital apoiar o Sr. Geraldo, pois a senhora Beatriz acaba de falecer. Acontece o velório de Beatriz. Ângela está presente. Mirtes está satisfeita pela morte de Beatriz e aproveita para consolar Geraldo. No dia seguinte, acontece o funeral. Geraldo acaba sofrendo um desmaio. Duarte o socorre e o levam para o hospital. O médico diz a Nancy que o paciente que Leonardo atropelou foi operado na noite e apresenta fraturas e hemorragia interna. Ele diz que não sabem se o paciente resistirá e que apresenta graves fraturas na coluna. Mirtes diz a Salma que Geraldo desmaiou e que deve ser pela comoção. Salma revela a Mirtes que Leonardo atropelou um ciclista e está preso. Mirtes fica alterada e diz que devem chamar ajuda para seu filho. Salma diz que já tem uma advogada encarregada pelo caso e que tentará falar com a família do atropelado para chegarem a um acordo. Ângela e Adela chegam ali e Ângela pergunta de Geraldo. Mirtes diz que é ela quem quer saber como é isso de seu filho estar preso por culpa dela. Adela defende a filha, diz que ela não teve culpa de nada e que estava lá. Mirtes diz que isso não teria acontecido se Léo não tivesse levado Ângela para casa. Nancy estranha a atitude do médico que está lhe informando sobre o homem atropelado. Ângela vai ver Geraldo e ele diz que preferiria estar morto ao lado de sua esposa. Ângela pede que ele não diga isso e que se Deus não o levou é porque tem uma missão nesta terra. Geraldo diz que sua filha é um monstro e que se sente muito sozinho. Adela se aproxima de Geraldo. Diz que se sentia igual quando perdeu seu marido e que fugiu sem rumo e destino. Ângela apresenta sua mãe para Geraldo. Geraldo diz que isso é um verdadeiro milagre. Depois, Álvaro se aproxima de Ângela e diz que ela deve estar triste pelo que aconteceu com a senhora Beatriz e por Leonardo. Ângela confronta o Moedas mexicano, perguntando como ele sabe do de Leonardo. Álvaro diz que Salma lhe informou que Leonardo não iria trabalhar, pois foi detido e que quer oferecer sua ajuda. Ângela não pode com tanto cinismo por parte de Álvaro. Álvaro conta a Ângela que Clarinha acordou do coma. Ângela fica surpresa e alegre pela notícia. Já mais tarde, Samantha acusa a Ângela de querer agora ficar com parte da fortuna de sua mãe. Ângela diz que não acredita como ela pode cair tão baixo e que não tem coração.
Samantha ofende Ângela, diz que ela não se satisfez com Leonardo e Álvaro e que agora vai pelo dinheiro de sua mãe. Ângela diz que não quer nada de dinheiro e que a senhora Beatriz foi como uma mãe para ela. Ela diz que aquele ódio que sai da boca dela é para ela mesma, pois sabe que deixou Beatriz morrer sem dizer um "eu te amo". Samantha tenta dar um tapa em Ângela, mas ela segura seu braço. Ângela diz que ela lhe dá pena, que ela nunca valorizou o amor de sua mãe e o que machuca nela é que ela sim aproveitou isso. Nancy avisa Leonardo que se complicou a situação jurídica dele e que o irmão do atropelado solicitou a retirada da licença médica dele. Leonardo fica indignado por tudo o que está acontecendo. A delegada avisa Leonardo que ele será transferido para um presídio que a justiça determine. Ângela fica desesperada e abraça o amado. Leonardo é levado de volta à cela. Diante de Ângela e Nancy, Salma diz a Romero que quer conversar com ele. Romero diz a Salma, Ângela e Nancy que em troca de retirar a denúncia contra Leonardo, quer milhões. Salma intervém e pede que ele permita que elas pensem sobre a oferta dele. Hipócrita, a cobra loirinha garante a Ângela que elas irão resolver aquilo. Álvaro se reúne com o suposto irmão do atropelado e com a mulher que filmou. Ele os parabeniza e diz que eles fizeram um excelente trabalho e celebra por seu plano ter dado certo. Salma diz a Ângela que quer propor algo a ela que pode salvar Leonardo. Ângela fica animada, mas logo Salma a chantageia e diz que em troca de dar os milhões para o irmão da vítima, quer que ela se afaste de Leonardo para sempre.